Hoje a gente vai falar sobre os 3 pilares que estão totalmente ligados ao sucesso de um vendedor, tá? Não só de um vendedor, mas ligado aos sucessos nos relacionamentos como um todo. Quais pilares são esses? A gente já vai falar sobre os 3 pilares, tá? O que eu quero trazer aqui, antes de ir para o tema do vídeo, vamos parar e ter mais atenção sobre as pessoas que têm uma grande desenvoltura socioemocional. Pessoas que conseguem, que são extrovertidas, pessoas que têm muita amizade, seja em um grupo, pessoas que influenciam. Quais são as características que levam essa pessoa a liderar um grupo de pessoas? Essas mesmas características estão ligadas a um bom vendedor ou um bom prospectador, tá? Que características são essas? É o que a gente vai parar para refletir aqui. Comece a pensar no seu ambiente pessoas influentes. Pessoas que conseguem lhe influenciar, mas não somente a você. Que conseguem influenciar também os seus amigos. Vamos lembrar da faculdade, da pós-graduação, do nosso período na escola. Que atitudes foram essas que conseguem influenciar, tá? Geralmente são pessoas que têm confiança ao falar em público. Geralmente são pessoas que têm uma atitude positiva, empolgadas e que confiam na ideia que vão falar. E elas conseguem transmitir. E através da transmissão dessa mensagem, tudo que ela fala, as pessoas interpretam com convicção e interpretam com verdade. As mesmas palavras que são utilizadas por essas pessoas que influenciam, essas mesmas palavras podem ser utilizadas por uma pessoa de baixa influência, mas não convencem. Muitas vezes tem uma pessoa muito inteligente no seu grupo de amigos, muito inteligente, que quando você senta, conversa com ela, você consegue perceber a inteligência dela. Você vê que ela é muito inteligente, ela tem boas decisões, ela consegue falar muito bem. No entanto, quando essa mesma pessoa está em um grupo de amigos, ela de alguma maneira não influencia ninguém, não consegue convencer ninguém. Agora, pega uma pessoa que não é tão inteligente, não estuda tanto, até mesmo não tem boas ideias, mas quando essa pessoa ela entra no público, ela vai na frente de pessoas, ela domina, ela influencia, ela convence. Quais são esses 3 pilares? Que fazem com que o inteligente, que tem tudo para influenciar, direcionar, acaba não conseguindo convencer ninguém, e a pessoa que muitas vezes não estuda tanto, não tem um conhecimento teórico tão grande por trás, ou até mesmo conhecimento prático, o que faz com que essa pessoa consiga influenciar tantas, consigam direcionar as pessoas. São 3 pilares que fazem isso. O primeiro pilar é tom de voz, a forma que essa pessoa se comunica. Muitas vezes a forma, ela acaba até sendo um pouco agressiva na comunicação, no sentido de demonstrar confiança, no sentido de saber o que ela está falando. A partir do tom de voz você consegue entender que aquela pessoa domina o assunto. Ela fala, ela consegue dominar o assunto. Ela é direta ao ponto, ela é objetiva, ela consegue pegar os principais pontos, levar para o seu mundo e consegue de alguma maneira te convencer que aquilo é o correto. O segundo pilar, primeiro é o tom de voz. O segundo pilar é a linguagem não verbal. E aqui é necessário que a linguagem não verbal, a forma que ela mexe os braços, os gestos dela, a expressão facial, a postura dela, a roupa dela, tudo isso é linguagem não verbal. A impressão que ela passa para as pessoas ao redor. O tom de voz e a linguagem não verbal, elas precisam estar falando as mesmas coisas para convencer as pessoas. Por fim, você vem ao terceiro pilar, que é a atitude.
o estado emocional que aquela pessoa está envolvida. Quando você abre uma conversa, você vai se comunicar com a pessoa. Qual que é o seu estado emocional? Você está sentindo compaixão? Você está sentindo raiva? Qual que é o estado emocional no momento que você vai realizar uma venda? Você fica entusiasmado? Entusiasmada? Você sente uma convicção muito grande dentro de si, uma confiança muito grande? A partir desse estado emocional, é necessário modular o tom de voz e modular a sua expressão não verbal para que os três pilares estejam alinhados e demonstrem e falem a mesma coisa. Pense em uma mãe, uma dona de casa. Toda vez que ela está braba, você sabe que ela está braba só pela forma dela falar e pela tonalidade de voz dela. Certo? Quando ela se expressa, filho, ou fala o seu nome de uma maneira mais longa, você já sabe, deu merda, ela está braba. Esse é o mesmo princípio das vendas. Quando você vai vender algo para alguém, é o mesmo princípio de você transmitir aquela convicção dos três pilares alinhados e falando a mesma coisa. Não tem aquela pessoa que parece que ela tá braba o tempo todo, com a expressão facial fechada, muitas vezes passa até um tom de arrogância. Porque a expressão facial dela fala uma coisa, o tom de voz dela fala uma coisa, e muitas vezes a mensagem que ela quer enviar é outra. E ela acaba sendo mal interpretada, justamente por não ter controle do tom de voz, da linguagem não verbal e do estado emocional. Por que o estado emocional? Você concorda comigo que quando você está com muita raiva, as suas palavras, o seu sentimento, a forma de demonstrar, de levar a mensagem para outra é diferente? Você acha que não? Todas as vezes que você brigou com alguém, ou que você entrou em confronto, seja uma discussão, qual era o estado emocional que você estava? Você estava irritado ou você estava calmo? Agora, toda vez que você demonstrou compaixão, toda vez que você demonstrou amor, toda vez que você abraçava as pessoas, falava uma tonalidade de voz meiga, qual que era o estado emocional que você estava? Sentindo amor? Muito provavelmente, todo momento que você sentia amor, um estado emocional de compaixão, você nunca levantou o tom de voz com alguém. E esses são os mesmos três princípios que você consegue colocar em prática em vendas e precisa estar alinhado. Para não acontecer de a pessoa interpretar outra coisa a partir da sua tonalidade e você quer dizer esta coisa. Quando você vai realizar uma venda, precisa estar muito alinhado a sua tonalidade, a sua convicção, a sua linguagem não verbal e o seu estado emocional, a forma que você vai levar isso para outra pessoa.